Muito bem, professor Manuel, com a disciplina Gestão de Recursos Materiais, para a nossa terceira videoaula, que é um modelo novo no qual nós temos que nos acostumar, nos adaptar a essa nova realidade. Como todos sabem, é provável que as aulas retornem dia 7 de abril, ou seja, estava previsto para esse modelo funcionar ao dia 7 de abril. Mas eu vejo algumas empresas prorrogando suspensão de atividades até o dia 30 de junho. Então acredito mesmo que as aulas na Unib serão suspensas ainda por um prazo indeterminado. Aos poucos a gente vai se adaptando, se adequando, aperfeiçoando o modelo. Eu quero iniciar solicitando a vocês que, a partir de agora, façam um resumo desta aula por escrito e me encaminhem. Essa será uma forma de avaliação. Como eu digo sempre, é importante o aluno ter produção. Participem do fórum. E já antecipo aqui a questão que vai ficar lá no fórum. Essa daqui. Quais os pontos essenciais na gestão de recursos materiais e como otimizá-los em prol da qualidade, produtividade e lucratividade? O tema da nossa aula de hoje é pontos essenciais na gestão de recursos materiais. E a questão do fórum, porque é muito importante que você participe do fórum, com um comentário, com uma opinião. Então, anote aí. Quais os pontos essenciais na gestão de recursos materiais e como otimizá-los em prol da qualidade, produtividade e lucratividade. É importante entender que quando falamos da gestão de recursos materiais, nós temos que ter como foco o processo de qualidade, o processo produtivo, o processo de lucratividade. E aí, cabe ao administrador focar qualidade, produtividade e lucratividade para que consiga os melhores resultados para a organização. A atividade de gestão de recursos materiais tem uma relação direta com toda a cadeia de suprimentos da organização. Principalmente com a logística, um segmento novo, uma área nova e que perpassa por toda a organização numa relação muito próxima entre gestão de recursos materiais e logística. Nós precisamos sempre pensar como é que você agrega valor. Quando você faz gestão de recursos materiais, como que você agrega valor para os stakeholders, principalmente para os clientes. E aí nós temos que pensar numa série de fatores. Por exemplo, para transporte de materiais e matéria-prima e produtos e outros,
você precisa estabelecer o melhor modal de transporte. Quando eu falo de modal de transporte, eu estou falando do transporte rodoviário, do transporte ferroviário, do transporte aéreo e na busca, né, do melhor transporte para o melhor produto com o menor custo. Essa dinâmica não é algo tão simples para se analisar, mas cada vez mais vem ganhando a atenção das organizações e principalmente dos administradores. Para que você faça uma melhor gestão de recursos materiais, tem diversos fatores que você tem que considerar. Um deles é a infraestrutura brasileira. Quando você pensa na infraestrutura brasileira e você pensa em modal de transporte, é interessante saber que nos anos de 1970, o governo brasileiro, em uma das suas estratégias, optou por desenvolver no país, incentivar no país, o transporte rodoviário. Nós somos o único país do mundo no qual, nos últimos anos, a malha ferroviária diminuiu. Então, por pressão dos mais variados grupos, o Brasil optou na prioridade do transporte rodoviário. Isso tem um custo, isso tem impacto, isso tem consequências. Quando a gente fala em gestão de recursos materiais, no transporte de matérias-primas e de produtos, cuja prioridade é o transporte rodoviário, que hoje é um transporte muito caro. Então, em termos de custo, quando se compara ferroviário, rodoviário, né, e por navio, né, há que se pensar, né, por que não transportar tudo por barcos e navios? Por que não transportar tudo por trem? É claro que tem uma adequação de produtos, mas é muito mais barato transportar materiais, produtos, por barcos, navios ou por trem. Aos poucos já se percebeu o custo disso e o Brasil começa a mudar, começa a priorizar a malha ferroviária. Daí, avaliando tudo isso, a importância de otimizar processos, melhorar processos, com foco na qualidade, na produtividade, com foco no cliente. Tudo isso com o apoio da logística, porque logística não é apenas transporte. Quando a gente fala de logística, nós estamos falando de um conjunto de atividades alinhada com um conjunto de processos. E é interessante citar que essa é uma área nova, relativamente nova, que está crescendo muito e carente de profissionais capacitados. Ultimamente, no Brasil, a concorrência em todos os segmentos tem aumentado muito. Nesse segmento de logística, principalmente. É importante
outro fator alinhado com a gestão de recursos materiais diz respeito ao ciclo de vida útil de um produto. Lá atrás, antigamente, os produtos eram feitos para durar muito. Com a globalização, com a questão do consumo, hoje os produtos são feitos em maior quantidade, com qualidade, sim, mas com prazo de vida, com ciclo de vida curto. Então, quando a gente fala de gestão de recursos materiais, de produtos, tem que se avaliar todo esse contexto, analisando produto por produto e qual o ciclo de vida do produto. Nós vivemos um momento de muitas mudanças, então a gestão com foco em materiais é importantíssima, principalmente no momento que nós estamos vivendo hoje, nesse pós-coronavírus. Como fazer a melhor gestão de recursos materiais para contribuir com as organizações, agregar valor para o cliente, reduzir custos. Temos aí um belo de um desafio. Vou citar aqui um exemplo. Há alguns anos, existem duas empresas que atuam muito forte no segmento de distribuição de encomendas. A DHL e a Federal Express. Então, pensando em soluções logísticas, em redução de custo, essas duas empresas, que são concorrentes, em Brasília e região, resolveram adotar a seguinte estratégia. Elas continuam com lojas, cada uma com a sua loja, na mesma cidade, para captar cliente. São concorrentes e brigam, propaganda, estratégias para captar cliente. Mas para distribuir os produtos, as encomendas dos clientes, elas se uniram. Então, pega, por exemplo, cidade de Sobradinho, Grande Brasília. Você vai encontrar uma loja da DHL, você vai encontrar uma loja da Federal Express. Ambas de portas abertas para captar encomendas e clientes. Mas pode ser que o cliente receba na sua residência um veículo da DHL com encomendas da Federal Express e da DHL, e o contrário também. Pode ser que o cliente receba um veículo com o logotipo da FedEx e com encomendas para entregar da DHL e da FedEx. Essa é uma estratégia logística na gestão de recursos materiais e produtos que prioriza o cliente, porque a encomenda chega mais rápido para o cliente, que reduz custos. Isso tem um nome. Tem vários nomes. Pensar fora do quadrado. Papel do administrador. Nós temos conversado muito sobre isso em sala de aula. Isso tem um outro nome, que chama multiplicidade de soluções. A partir de agora, e principalmente a partir de agora, é bom lembrar que nós conhecemos os problemas. O nosso foco tem que ser cada vez mais em soluções.
seja um administrador diferente. Seja um administrador construtor de soluções. O momento atual, ele exige respostas rápidas. Nem sempre a gente vai acertar. Faz parte do processo. Mas hoje, o mercado, as empresas, precisam de estruturas flexíveis para viverem nessa economia globalizada. Eu não posso aceitar uma burocracia com vários e vários formulários para se preencher na gestão de qualquer coisa, muito menos na gestão de recursos materiais. Então, uma das coisas que a gente precisa pensar diz respeito a respostas rápidas. São novas demandas. Uma solução para uma empresa pode ser que não sirva para outra. Então entra um novo elemento aí na gestão de recursos, que é respostas rápidas e individualizadas. Cada empresa é um sistema, é um modelo. Necessita de uma solução diferente. Se eu trabalho com frutas, se trabalho com móveis, se trabalha com bebidas, se trabalha com tecidos, são segmentos do mercado cuja gestão de materiais precisa de soluções diferenciadas. Você tem nessa questão da cadeia de abastecimento que considerar sempre a necessidade do cliente. Quais são os processos que estão envolvidos? Como é que se pode obter eficácia na gestão do produto, da matéria-prima, da entrega, desde a fabricação até a entrega ao consumidor? Qual a melhor forma de coordenar e controlar todas essas atividades? Percebam a importância do papel do administrador e o espaço que ele tem para atuar nesses segmentos. Isso exige um esforço enorme, mas é necessário num ambiente extremamente competitivo. Entre outras, essa palavra competitivo faz parte do dicionário, faz parte desse novo segmento. Pensando sempre, basta você pensar em duas palavras, fornecedor, cliente. Vejam quantos processos, quantas atividades estão envolvidas entre o fornecedor e o cliente. Repetindo, por ser importante. Tudo isso tem que ser pensado de uma forma que agregue valor para o cliente, consequentemente, para a organização. Tem um chavão que vale para nós e para muitos segmentos, que é
produzir mais com menos. O administrador que vai ter o título de um bom administrador, de um administrador de sucesso, de um profissional de sucesso, é exatamente o administrador que consegue uma resposta para esse desafio. Como fazer gestão, produzir mais com menos. Como reduzir custos na gestão de recursos materiais. Hoje, muito se fala em estabelecer relações ganha-ganha. O que é uma relação ganha-ganha? É uma relação na qual a organização precisa do fornecedor, o fornecedor precisa da organização e os dois conseguem estabelecer uma relação no qual o fornecedor consegue um preço justo pelo seu produto, pela sua matéria-prima, pelo seu material. A empresa paga um preço justo e tem o produto de qualidade do fornecedor. Então, uma relação que nenhum ganha muito mais que o outro. O nome fala relação ganha-ganha exatamente porque os dois ganham. Não é tão simples quanto a gente pensa, porque a competição, muitas vezes, ela é violenta. Mas no cenário que a gente visualiza futuro, é um cenário que tem que se pensar em romper barreiras. Tem que se pensar em utilizar da logística para romper barreiras que muitas vezes estão aqui na cabeça, não são nem físicas. Não é? Então, por exemplo, capacitar, treinar fornecedores para ter um produto e um serviço melhor. São desafios para serem vencidos. Hoje você tem a internet, né, e você não precisa mais de papel. Papel é para muito poucas coisas. Mas mesmo assim ainda tem muita gente que utiliza papel, né? Então, um dos ensinamentos agora da crise do coronavírus, por exemplo, né? Com certeza nós vamos ter muito mais pessoas utilizando banco virtual. Muito mais pessoas consumindo delivery. Muito mais pessoas trabalhando em casa. Tudo isso reduz custos. Essa é uma nova forma de fazer as coisas acontecerem. Quando você pensa em gestão de recursos materiais, em capacitação de fornecedores, é necessário reduzir o número de fornecedores. E não é paradoxo. Para que eu consiga reduzir a minha gestão, reduzir o número de fornecedores com foco na qualidade. Para que, num jogo muito aberto e muito amplo, os fornecedores saibam. Só vai ficar no mercado quem trabalhar com qualidade. Essa é uma mudança no processo de gestão. Eu digo sempre, nem todos estão preparados para as mudanças. Daí a necessidade de integrar processos. Para integrar processos, eu preciso identificar, estudar
evitar retrabalho. Na realidade, o que eu quero? Estoques reduzidos. Existem organizações hoje que são concorrentes, mas que fazem compras em parcerias para reduzir custos. Eu preciso ter 2 lojas, 2 espaços para estoque. E se eu tiver um único armazém que atenda 2 lojas, 3, 4 lojas? São soluções inovadoras que devem estar presentes cada vez mais na realidade que nós vamos viver. É necessário adotar medidas para reduzir os custos de manutenção de estoques, prestando atenção numa coisa: sem perda da qualidade do serviço. É necessário desenvolver fornecedores, criar novos projetos e novos produtos com base em estratégias eficientes, com base em indicadores. Por exemplo, quando a gente pensa em um hotel que opera, que trabalha dentro de conceitos, novos conceitos, estabelecendo alianças estratégicas. Então ele pode ter um fornecedor de toalha, roupa de cama, ele pode adquirir esses produtos no seu fornecedor e fazer a gestão, como ele pode terceirizar a gestão. Então, o fornecedor, por exemplo, de toalhas, roupas de cama, não precisa que eu identifique para ele qual é a minha necessidade. Eu terceirizo essa gestão. Sempre atribuo uma nova atividade para o fornecedor, mas diminui o meu tempo, o meu custo de gestão. É claro que isso implica, é um exemplo simples, mas implica em estabelecer novos paradigmas. Isso significa mudança de processos. Como dito diversas vezes, mudança não é um processo simples, mas necessário que a gente evolua, que agregue. É por isso que a logística cresce tanto no cenário nacional e internacional. Algumas experiências, quando o comércio eletrônico, o e-commerce, surgiu no Brasil, um grande desafio era o cliente compra, ele quer receber com rapidez. Então, quando a gente pensa em gestão de recursos materiais, com foco no cliente, você imagina esse desafio. No começo as coisas eram muito complicadas, né? Você tinha como a empresa líder na entrega desses produtos os Correios, que é uma boa empresa, mas o comércio eletrônico cresceu tanto que nem os Correios conseguiram atender. Mesmo os Correios, né, por exemplo, a Netshoes, né, e outras empresas, o que o Correio acabou fazendo? Não esperou, né, o cliente faz o pedido, chega na Netshoes, eles embalam, separam o processo e levava até a loja do Correio. Não. Hoje, por exemplo, o Correio tem uma área de recebimento e processamento eletrônico dentro das dependências da Netshoes.
Veja como isso agilizou o processo. O cliente pode fazer um pedido de manhã, a Netshoes processa, à tarde, como existe um representante do correio, representantes dos correios, dentro do prédio da Netshoes, o correio já está entregando à tarde. Isso é logística. Isso é utilizar a logística alinhada com a gestão de recursos materiais, com foco no cliente, com a redução de custos. A logística, ela é muito abrangente, poderosa. Algumas pessoas ainda pensam a logística como transporte, como armazenagem. A logística extrapolou essas fronteiras. O Exército Brasileiro, a Marinha Brasileira, a Aeronáutica, com o seu trabalho social e outros de defesa do país, precisam de uma estrutura logística fantástica. Então você tem, por exemplo, no Brasil, um programa conhecido como PNLD, Programa Nacional do Livro Didático. Esse é o maior programa de logística do mundo. É o maior programa de gestão de recursos materiais do mundo. Material aqui, livros. Então, o Ministério da Educação compra os livros das editoras, das grandes editoras, após as escolas passarem as suas demandas, e quem faz a captação nas editoras e quem faz a distribuição são os Correios. Então esse projeto, esse programa, atinge milhares de escolas no Brasil inteiro, milhões de estudantes no Brasil inteiro. Então você pensa sempre na logística como algo que cresce muito no Brasil e que está alinhada com a gestão de recursos materiais no que diz respeito ao planejamento, ao controle, à armazenagem, informação, ponto a ponto. Desde a matéria-prima, lá o papel, por exemplo, se estamos falando de livro, até a entrega do livro propriamente dito. A logística, ela tem uma série de engrenagens que nos ajuda a entender todos os processos e as operações internas e externas. É algo tão complexo, que hoje, não hoje, mas já há algum tempo, você tem outro termo alinhado com a logística, que é a logística reversa. Então, o que vem a ser a logística reversa? Vamos pegar o exemplo do Netshoes, por exemplo. O cliente compra um tênis, o correio entrega esse tênis, e aí o cliente percebeu lá por algum motivo que ele comprou um tênis 39,40, mas ficou apertado no pé dele. Ele quer trocar. O direito dele, Código de Defesa do Consumidor. Então o que ele vai fazer? Ele vai utilizar a logística reversa. Ele faz um contrato com a Netshoes, a Netshoes tem um contrato com o correio, então o correio, que é a empresa que entregou, também pode recolher a encomenda de volta, devolver para a Netshoes e entregar um outro tênis para o cliente. Logística, entre aspas.
envolve todo esse processo da entrega do produto. A logística reversa agrega um novo valor. Além da entrega, também pode pegar a devolução e fazer a troca. Vejam a importância de tudo isso. Você tem, nesse processo da logística de entrada, que implica a relação com os fornecedores, basicamente com foco em matérias-primas. A logística interna, que implica as operações dentro da organização, a movimentação dentro da organização, a administração dos estoques. A logística reversa, em que o fluxo inverso de produtos dos clientes para a empresa, o que eu já falei sobre isso. A logística da distribuição, da saída, da gestão dos armazéns, dos canais de informação, de distribuição, incluindo o marketing. Olha o segmento da logística, da sua relação com a gestão de produtos e de materiais. Então, vou repetir. Eu vou colocar algumas questões, algumas atividades relacionadas com a nossa aula de hoje. Lá no fórum, você vai participar respondendo a questão: quais são os pontos essenciais na gestão de recursos materiais e como utilizá-los, como melhorá-los em prol da qualidade, da produtividade e da lucratividade com foco no cliente. Semana que vem teremos uma nova aula. Continuo à disposição. Então, por e-mail, prof1manuel@gmail.com, pelo WhatsApp 97212-5848. Você também pode esclarecer as suas dúvidas. Fui.